Olá pessoal, estamos de volta então para a segunda parte da aula de hoje de microbiologia. Lembrando então que eu vou disponibilizar e vocês têm o tempo da aula de amanhã como se vocês estivessem mesmo assistindo a aula presencial, tá? E eu estarei disponível para tirar eventuais dúvidas. Então, para essa parte, nós vamos começar a falar sobre mecanismos de transmissão parasitária. Então, nós temos que pensar o seguinte: tá, temos uma diversidade imensa de seres vivos, essa biodiversidade inclui organismos parasitas, então, organismos parasitas são um alvo de interesse da microbiologia e alvo de interesse da enfermagem, justamente por serem aqueles organismos que vão causar doenças nos seres humanos, tá? Então, nós precisamos pensar também que essa biodiversidade, essa diversidade de parasitas também inclui uma diversidade de maneiras de transmissão dessas doenças. Então, esses organismos eles chegam aos seres humanos de formas diferentes e isso também pode ser incluído na biodiversidade, né? Podemos até chamar de biodiversidade parasitária. Bom, mas para não ficar inventando muito nome, a gente tem que pensar que os organismos parasitas, aqueles que causam doenças, podem ser transmitidos de diversas maneiras, mas sempre há uma relação direta entre o hospedeiro, né, que é o organismo que vai abrigar o agente causador, e não se esqueçam que para nós quase sempre esse hospedeiro será o ser humano, tá? Mas nós vamos ver que mesmo em doenças humanas, às vezes os hospedeiros, perdão, são diferentes, né? Nós temos um agente etiológico que é o patógeno, que é o organismo causador da doença, né? Etiologia vem de origem, então um agente que causa, e nós temos o ambiente, tá? Então esse forma uma tríplice aí de mecanismo de transmissão. Então, o hospedeiro, o patógeno e o ambiente, ligando os dois. Mas algumas doenças você vai ter também um agente transmissor, que é um vetor. Então, vou usar um exemplo típico aqui, né? O vetor da dengue é o Aedes aegypti. Então você tem o homem como hospedeiro, você tem, né, o vírus como patógeno e você tem um vetor, né, que é o mosquito que vai fazer essa transmissão. Mas, por exemplo, o Covid-19, você tem o hospedeiro humano, o vírus, o Covid-19 como patógeno, e você tem o ambiente, mas não tem um agente vetor direto, tá? Então esses são os atores, digamos assim, do processo de transmissão parasitária, tá? E essa transmissão parasitária, ela tem um ponto de origem, quer dizer, os organismos, eles, para entrarem no nosso organismo, precisam encontrar uma via, uma maneira, um caminho. Então, a via de transmissão parasitária são várias, mas aqui nós vamos apontar as quatro principais. Orofecal, né? Então, que envolve então boca e presença de fezes, né? Respiratória. Então, o exemplo mais típico e atual é o Covid-19. Então, ele vai ter uma transmissão respiratória, embora não seja só essa forma. Transcutânea, então é quando ela atravessa a pele. E urogenital, quando está envolvida então com os órgãos genitais e, portanto, é uma doença sexualmente transmissível. Então vamos lá, orofecal, ascaris lumbricoides, por exemplo. Então uma pessoa adquire a lombriga a partir da ingestão dos ovos do verme, como nós vamos ver daqui a pouco. Então isso acaba dando o que a gente chama de contaminação ou de transmissão orofecal, né? O Streptococcus pneumoniae é um tipo de bactéria que vai causar problemas respiratórios e que vai ser transmitido via sistema respiratório, tá? Leishmania é
uma doença, é um protozoário que vai causar uma doença conhecida como leishmaniose e que é, né, transmitida por via transcutânea, então atravessa a parede, né, da nossa pele. E o HIV é o exemplo mais típico de contaminação de transmissão urogenital, né? Então, ele é transmitido a partir dos fluidos sanguíneos e outros fluidos durante o ato sexual. Então, essas são as principais vias de transmissão parasitária desses organismos. Bom, outro ponto importante a respeito do parasitismo vem a ser classificação. Então, toda vez que a gente vai ler um artigo que vai falar sobre parasitismo, a gente vai obrigatoriamente ver alguns termos que são colocados a partir de critérios de classificação. Então, o parasitismo ele pode ser classificado de várias maneiras diferentes. Nós vamos chamar atenção para 4 critérios diferentes. O primeiro é qual é a exigência do parasitismo. Nesse caso, ela pode ser obrigatório, o parasitismo pode ser obrigatório, facultativo ou acidental. Quando será obrigatório? Quando o parasita não conseguir viver fora do seu hospedeiro, tá? Então, vermes, pulgas e carrapatos não conseguem viver no ambiente, né, se não estiverem parasitando. Alguns são facultativos. Os facultativos são aqueles que vão alternar entre ciclo de vida parasitária e não parasitária. O exemplo mais típico é o da mosca. Então, a mosca ela tem vida livre, ela não é um parasita, né? Nem no seu modo de se alimentar. Mas suas larvas e pupas precisam estar no corpo de seres vivos para conseguir sobreviver e para conseguir se desenvolver. Então, facultativo. E acidental é quando o hospedeiro não deveria ser aquele, porque para cada parasita existe um hospedeiro quase que específico, mas nesse caso ele se torna como um hospedeiro acidental, não habitual. É o caso, por exemplo, do Dipylidium canino, que é como se fosse uma tênia, né? É algo comparável a uma tênia em cães. Tá? Então não é um verme específico desse animal, mas que pode atacá-lo. Tá? Uma outra forma que a gente tem de fazer a classificação desse parasitismo é em relação ao número de hospedeiros. Qual é o número de hospedeiros? Tá? Se você tiver um único hospedeiro, como por exemplo o que acontece na sarna, né, na escabiose, então nós chamamos esse parasitismo de autoxenos. Então, que tipo de parasitismo é? Autoxenos, porque ele só tem um hospedeiro. Se ele tiver um único hospedeiro, mas uma parte do ciclo de vida se der no ambiente, então nós chamamos de monoxeno. É o caso da lombriga. A lombriga ou está no ambiente, né, ou está no hospedeiro. E se tiver mais do que um hospedeiro, aí nós chamamos de heteroxenos. O exemplo mais típico é Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. Nesse caso, no Trypanosoma cruzi, ele passa parte do ciclo dele no barbeiro, né, no inseto hematófago, certo? E a outra parte nos seres humanos. Então a gente chama de heteroxeno. E o outro exemplo é o esquistossoma mansoni, que é o verme causador da esquistossomose. Então, nesse caso, além do homem, uma parte do ciclo de vida se dá dentro do corpo de uma espécie específica de caramujo. Tá? Terceira forma. Qual é o tempo de permanência do parasita no hospedeiro? Quer dizer, por quanto tempo ele fica? Alguns são permanentes. O piolho, por exemplo, ele vai ficar parasitando até que ele morra, até que ele seja removido dali. Temporário. A gente pode pensar num inseto hematófago. Então, no exemplo do meio aqui, nós temos ilustrado o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele sugar o sangue de uma pessoa. Então ele é um parasita, ele está sobrevivendo a partir, né, das as demandas do corpo alheio. Então nesse caso nós podemos dizer que ele é temporário. Tá? Ele fica um tempo curto parasitando o organismo. Tá?
e ele pode ser periódico ou provisório. Então, ele pode estar provisoriamente em algum corpo, como é o caso, por exemplo, de algumas espécies de cravos, né, da pele, que são causadas por artrópodos, mais especificamente aracnídeos. Tá? O quarto tipo de classificação do parasitismo é a localização desse parasita. Em que local ele está parasitando? Se ele estiver parasitando fora do corpo, ele é considerado um ectoparasita. Olha aqui, por exemplo, o piolho. O piolho ele se agarra, né, às fibras do cabelo, certo? Muito firmemente, mas ele não entra no couro cabeludo, tá? Enquanto que você tem, por exemplo, um endoparasita, como a tênia, que é o organismo que vai ficar parasitando o interior do corpo de uma pessoa. Me desculpem, eu tinha falado em 4 critérios, mas na verdade tem mais um. Esse quinto critério é o critério que a gente chama de tipo de hospedeiro, tá? O tipo de hospedeiro ele se refere ao seguinte: esse hospedeiro vai ser definitivo, intermediário ou apenas de transporte? Vamos entender o que é isso. Existe uma doença que a gente vai falar daqui a pouquinho que se chama esquistossomose, tá? A esquistossomose é causada por um verme chamado de Esquistossoma mansoni. Ele vai parasitar dois seres diferentes. Ele vai parasitar o homem e vai parasitar o caramujo. Portanto, ele é heteroxeno, tá? No corpo do caramujo, ele vai se reproduzir de uma maneira, tá? Ó, assexuadamente. Isso quer dizer, ele não vai ter parceiro, tá? Ele vai se reproduzir sozinho, né? Então, lá no corpo do caramujo, ele é um hospedeiro intermediário, ou caramujo, perdão. Enquanto que o homem é o hospedeiro definitivo, porque a reprodução é uma reprodução sexuada. Também você tem os hospedeiros que são de transporte, que eles vão abrigar um determinado agente patológico, né, até levar ao seu definitivo. É o caso do Aedes aegypti. Tudo bem? Agora a gente termina a segunda parte da nossa aula e eu volto daqui a pouquinho.